Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma noite de reflexão. E para iniciarmos então a nossa noite, eu vou iniciar com uma mensagem de Paz Todo Dia de Lorival Lopes, que para o dia de hoje nos diz o seguinte: a vida espiritual é de grandes luzes. Então, por que desprezá-la agora? Dê especial atenção ao que pode vir a ser a sua vida, quando na espiritualidade. Mas comece agora. Não pratique nenhum ato que ofenda alguém, ou se o fez, retifique-o por meio da ação do arrependimento. E aproveite todo momento à disposição para o bem, por menor que seja. Corresponda ao que quer o seu espírito. Evolução, evolução, evolução. A sua espiritualidade de agora é que produz a do futuro. Então, neste momento, acalmando a nossa mente, nos conectando ao nosso Pai, todo amor e misericórdia, agradecendo a Ele por mais um dia, pela nossa família, pela vida que temos. E com o coração cheio de gratidão e absorvendo essas energias salutares que vêm do alto, mantenhamos essa sintonia para receber e ouvir as reflexões dessa noite, para que ela, dentro do nosso coração, possa se transformar em luz, em amor, em esperança, para que possamos todos nós, com essa força, irradiar a todos os irmãos que conosco vivem e com quem conosco partilhamos o nosso dia. Obrigada aos benfeitores espirituais dessa casa que estão aqui conosco, nos intuindo e nos auxiliando, cada um dentro da sua casa. Que assim seja. A rádio hoje nos falará sobre egoísmo, doença da alma. Boa noite a todos os irmãos. Que a paz do Cristo possa iluminar a todos nos seus lares e nos harmonizar para as reflexões dessa noite. Falar sobre o egoísmo é falar realmente sobre uma doença. Mas o que é o egoísmo? Se nós olharmos no dicionário Espiritismo de A a Z, ele vai nos dizer que o egoísmo é uma chaga da humanidade. Esse filho do orgulho é o causador de todas as misérias do mundo terreno. É a negação da caridade e, por conseguinte, é o maior obstáculo para a felicidade dos homens. Mas como nós podemos entender as causas desse sentimento? Lá na Revista Espírita de julho de 1869, Kardec nos traz um profundo entendimento sobre isso. Ele nos diz: é bem sabido que a maior parte das misérias da vida tem origem no egoísmo dos homens. Desde que cada um pensa em si, antes de pensar nos outros, e cogita, antes de tudo, satisfazer seus desejos. Cada um, naturalmente, cuida de proporcionar a si mesmo essa satisfação, a todo custo, e sacrifica sem nenhum escrúpulo os interesses alheios. Assim, nas mais insignificantes coisas, como nas maiores também, tanto na ordem moral como na ordem material. Daí
surgem todos os antagonismos sociais, todas as lutas, todos os conflitos e todas as misérias que a humanidade vive, visto que cada um só trata de despojar o seu próximo em proveito próprio. A exaltação da personalidade leva o homem a considerar-se acima dos outros, melhor do que os outros, julgando-se com direitos superiores. Melindra-se com aquilo que, ao seu ver, constitui uma ofensa aos seus direitos. A importância que, por orgulho, atribui a si mesmo é que o torna um ser egoísta. O egoísmo e o orgulho nascem de um sentimento natural, que não é tão ruim, não, que é o instinto de conservação. Todos os instintos que nós temos têm sua razão de ser e a sua utilidade, porque Deus nada iria criar de inútil. Ele não criou o mal. O homem é que o produz, abusando dos dons de Deus, em virtude do mau uso do seu próprio livre-arbítrio. Se o egoísmo for contido em limites justos, esse sentimento é bom em si mesmo, por incrível que pareça. O exagero é que o torna mau e pernicioso. É a diferença entre o remédio e o veneno. A diferença está na dose. O mesmo acontece com todas as nossas paixões, que frequentemente nos desviam do objetivo providencial. O homem não foi criado egoísta, nem orgulhoso. Deus o criou, como nós sabemos, simples e ignorante. O homem é que se fez egoísta e orgulhoso, exagerando no instinto que Deus lhe outorgou da sua conservação. Não podem os homens ser felizes se não viverem em paz. Isso é, se não lhes animar um sentimento de benevolência, de indulgência, de condescendência, recíprocas, numa só palavra, enquanto continuarem a esmagar-se uns aos outros, pisarem-se uns aos outros. A caridade, a fraternidade resumem todas as condições e todos os deveres sociais dos quais nós precisamos. Uma ou outra, porém, esses sentimentos pressupõem abnegação. Ou seja, para nós desenvolvermos o sentimento da fraternidade, da caridade, nós precisamos de abnegação. Ou seja, nós precisamos de abrir mão de alguma coisa que seja nossa. E então a abnegação é incompatível com o sentimento do egoísmo e o orgulho. Logo, com esses vícios, não é possível nós termos dentro de nós a verdadeira fraternidade. E nem, por conseguinte, julgarmos e convivermos com igualdade e com liberdade. Dado que aquele que é egoísta e orgulhoso quer tudo para si. Em primeiro lugar, eu. Ego, egoísta. Eles serão sempre os vermes roedores de todas as instituições progressistas. Enquanto dominarem, cairão aos golpes os mais generosos sistemas sociais. É belo, sem dúvida, proclamar-se o reinado da fraternidade. Mas como nós podemos fazê-lo se nós ainda convivemos com uma causa destrutiva dentro de nós? É como se nós fôssemos edificar um belo prédio de construção num terreno de areia movediça. O mesmo que decretar a saúde numa região malsã. Em tal região, para que os homens passem bem, não basta que nós mandamos médicos, enfermeiros, pois que esses também morrerão como os outros. É preciso primeiro destruir a insalubridade que existe, para que os homens vivam na terra como irmãos. Não basta que se deem lições de moral. Importa é destruir o antagonismo,
atacar o mal pela raiz. Entendemos assim que realmente o egoísmo é uma doença, que causa dor, que causa sofrimento na nossa alma e na alma de todos os irmãos que conosco convivem. Pois deixamos de olhar o nosso próximo como Jesus nos ensinou, como nosso irmão, filho do mesmo Pai. E assim essa doença se torna uma doença grave. É uma epidemia com a qual nós convivemos, não um mês, 6 meses, um ano, como nós estamos convivendo hoje. É uma epidemia com a qual nós convivemos nas mais diversas reencarnações, sendo grande obstáculo para a nossa evolução. E isso nós encontramos lá no Livro dos Espíritos, que Kardec foi muito claro sobre esse assunto, na questão 785. Qual o maior obstáculo para o progresso? O orgulho e o egoísmo, diz a espiritualidade. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre, sem cessar. À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual parece reduplicar os nossos vícios, desenvolvendo a ambição e o gosto pelas riquezas. Por essa questão do Livro dos Espíritos, nós vemos que as nossas duas asas da evolução, que é a intelectual e a moral, elas não estão no mesmo nível. A intelectual está subindo e ela mesma faz com que nós nos apeguemos mais às coisas materiais, à ambição, ao gosto pelas riquezas. E na questão 913, Kardec pergunta: dentre os vícios, qual a que se torna mais radical? E a espiritualidade responde novamente: temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos eles está o egoísmo. Por mais que lhes deis combate, não chegareis a extirpá-los enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhes houveres destruído a causa. Então, se é uma doença, e normalmente a doença deixa sequelas, quais as consequências que essa doença traz para a nossa vida? Primeira, insatisfação, porque desejamos sempre mais. E isso não tem limites, é uma busca. O que era bom ontem para mim, que eu buscava, hoje eu consegui, já não serve mais. Eu quero mais. Traz para nós também um grande vazio existencial, uma incapacidade de se relacionar, repressão dos sentimentos de amor e de fraternidade, e a inconsciência da vida interna e eterna de todos nós. O medo de perder o que possuímos nos leva à desconfiança em relação aos nossos amigos, nossos familiares, aos nossos conhecidos, e nos leva ao isolamento. Não esse isolamento bom que nós estamos vivendo hoje, um isolamento egoístico. Isaías Claro, expositor, escritor espírita, tem uma frase, muito curtinha a frase, mas que resume tudo isso aí. Ele nos diz assim: a pessoa termina possuída por aquilo que deseja possuir. Então não nos fica muito claro que o egoísmo é um sentimento que caminha de mãos dadas com o materialismo, conforme nós encontramos lá no livro Que é o Espiritismo, de Kardec, nos diz: a crença que ainda temos de tudo acabar para o homem depois da morte, que toda solidariedade cessa com a extinção da vida corporal, leva-nos a considerar um disparate sacrificarmos o nosso bem-estar presente em proveito dos outros, donde a máxima, cada um por si durante a vida terrena, porque com ela tudo se acaba. A caridade, a fraternidade, a moral, em suma, ficam sem
base alguma, se nós seguirmos esse pensamento, sem nenhuma razão de ser. Para que vamos nos molestar, nos constranger e nos sujeitar a privações hoje, quando amanhã talvez já não sejamos mais nada? A negação do futuro, a simples dúvida sobre outra vida, são os maiores estimulantes do egoísmo, origem da maioria dos males e das dores da humanidade. Dessas causas, a principal reside evidentemente na falsa ideia que o homem faz da sua natureza, do seu passado e do seu futuro. Por não saber de onde vem, ele se crê mais do que é. Não sabendo para onde vai, concentra-se na vida terrena todo o seu pensar, achando-a tão agradável quanto possível. Anseia por todas as satisfações e por todos os gozos. Essa razão pela qual ele atropela sem escrúpulos o seu semelhante. Se esse lhe opõe alguma dificuldade à sua vontade. Mas para isso é preciso que ele predomine. A igualdade daria aos outros direitos que ele só quer para si. A fraternidade ia lhe impor sacrifícios, em detrimento do bem-estar dos outros. A liberdade também ele só quer para si e somente a concede aos outros quando não lhe fira de modo algum as suas prioridades. Alimentando todas as mesmas pretensões, tem sido o resultado perpétuos conflitos que nos levam a pagar com muita dor e com muito sofrimento os gozos que buscamos obter. A causa do orgulho está na crença em que o homem se firma da sua superioridade individual. Ainda aí se faz sentir a influência da concentração dos pensamentos sobre a vida do corpo. Naquele que nada vê adiante de si, nem atrás de si, nem acima de si. O sentimento da personalidade domina e o orgulho fica sem contrapeso. E o egoísmo também. A incredulidade não só carece de meios para combatermos o egoísmo, como estimula e lhe dá razão, negando a existência de um poder superior à humanidade. E nós vemos isso hoje ainda. Eu acredito em mim. E só. O incrédulo apenas crê em si mesmo. É, pois, natural que ele seja egoísta. Enquanto que nos sofrimentos que o atingem, unicamente ele vê a obra do acaso e se ergue para combatê-la, aquele que tem fé percebe nos sofrimentos, nas alegrias, a mão de Deus e se submete, mesmo que sejam aos sofrimentos. Crer em Deus e na vida futura é a primeira condição para moderarmos o nosso egoísmo. Porém, só isso não basta. Juntamente com o futuro, é necessário que nós olhemos para o nosso passado, para fazermos uma ideia exata do que estamos vivendo no nosso presente. E para calar essa visão ambígua, o Espiritismo tem um papel muito importante. E Kardec pergunta na questão 917 do Livro dos Espíritos: qual o meio de destruir-se o egoísmo? E a espiritualidade nos diz: de todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria. Influência de que o homem ainda está muito mais próximo da sua origem e ainda não pôde libertar-se. O egoísmo irá se enfraquecer à proporção que a vida moral for predominante sobre a vida material. Vamos inverter, a moral crescer. E, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo nos faculta do vosso estado futuro, real e não desfigurado por ficções alegóricas.
E Kardec pergunta, continua questionando, na questão 799, de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? E os Espíritos nos dizem, destruindo o materialismo, que é uma das maiores chagas da humanidade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses para a vida, deixando a vida futura de estar velada pela dúvida. O homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dada a oportunidade de preparar um futuro, abolindo os prejuízos de seitas, castas, cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir um dia como irmãos. E para isso, nós precisamos de um tratamento. Como qualquer outra doença, nós precisamos de um tratamento. E o Espírito Joana de Ângeles nos traz um tratamento, uma terapia. A terapia eficiente para tão terrível flagelo é desenvolvermos o altruísmo, os sentimentos superiores que defluem da razão e do discernimento, ampliando as possibilidades de crescimento interior de cada um rumo ao infinito. Então, nada de comodismo. Isso não nos cabe mais. Essa doença tem cura. Mas a busca dessa cura, ela é individual de cada um de nós. Ela é difícil? Não. Mas ela dá um tremendo trabalho. Na questão 116, Kardec continua preocupado com o assunto. Haverá espíritos que se conservam eternamente nas ordens inferiores, ou seja, aqueles que vão continuar sempre egoístas e maldosos? E os espíritos dizem, não. Todos um dia se tornarão perfeitos. Mudam de ordem, mas demoradamente. Porquanto, como outrora já dissemos, um Pai justo e misericordioso não pode banir para sempre os seus filhos. Pretendeis que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que vós mesmos? Se nós, seres imperfeitos, queremos o melhor para os nossos filhos, que dirá o nosso Pai? Então nós todos temos um desafio nessa busca de curar a nossa alma. E muitas vezes isso é muito mais simples do que nós pensamos no nosso dia a dia. Mas dá trabalho. Por exemplo, no trânsito, respeitar a faixa de segurança é difícil? Não, dá trabalho, tem que parar. Auxiliar aguardando alguém que vai entrar ou sair de um estacionamento. Tranquilo. E no ambiente do trabalho e da família? Fazer um pouco além da nossa obrigação. Estar atento para prestar um pequeno auxílio na tarefa de um colega ou de um familiar. Perguntar àqueles que convivem conosco embaixo do mesmo teto como foi seu dia. Que desafios você teve? Eu posso te ajudar em alguma coisa? Tentar entender o pensamento do outro. Não impor a nossa ideia sempre como sendo a mais correta. Aprender a ouvir. Rever algo que nós tenhamos contra alguém e pensar, será que vale a pena eu ficar guardando esse ressentimento dentro de mim? Receber as críticas e as queixas até daqueles que nos parecem, na nossa opinião, mais despreparados para fazê-lo. Porque nós precisamos sempre nos lembrar que não existem doenças, existem doentes. Lembrar que diferenças não são defeitos. E que aceitar não significa que nós concordamos. O apóstolo Paulo, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos deixa um lindo caminho a seguir. Meus amigos, agradecei a Deus o haver permitido que pudesseis gozar da luz do Espiritismo. Não é que somente os que possuem o conhecimento hajam de ser salvos.
é que, ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, o Espiritismo vos faz melhores cristãos. Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa. Dado que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da religião a que pertencem. No livro Obras Póstumas, Kardec também vem em nosso auxílio nos dizendo: o Espiritismo é sem contradita o mais poderoso elemento de moralização, porque mina pela base, pela raiz, o egoísmo e o orgulho, facultando um ponto de apoio para a moral. Ha feito milagres de conversão. É certo, ainda são apenas pequenas curas individuais, algumas até parciais. O que, porém, há produzido com relação aos indivíduos constitui o penhor daquilo que será produzido amanhã depois sobre as massas, sobre todos. Não lhe é possível arrancar de uma só vez todas as ervas daninhas dos nossos corações. Ele dá a fé, e a fé é a boa semente. Mas se faz necessário que ela tenha tempo de germinar, de frutificar. Razão porque nós espíritas também não somos perfeitos. Ele tomou o homem em meio à vida, no fogo das paixões, em plena força dos preconceitos, quando nós recebemos o conhecimento da doutrina espírita. E se em tais circunstâncias ele operou prodígios, o que não será quando ele tomar, ao nascer ainda virgem, de todas as impressões malsãs, quando as criaturas sugarem o leite da caridade e tiverem a fraternidade a embalá-las no nascimento, quando enfim toda uma geração for educada e alimentada com as ideias que a razão, desenvolvendo-se, fortalecerá? Sob o domínio dessas ideias, a cimentarem a fé comum a todos, não mais esbarrando o progresso no egoísmo e no orgulho, as instituições se reformarão por si mesmas e a humanidade avançará rapidamente para os destinos que lhes são prometidos na terra, aguardando aqueles do céu, porque um dia todos nós seremos anjos. Amar ao nosso próximo como a si mesmo, fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade, da transformação dos nossos sentimentos, do nosso ego, pois resume todos os deveres que nós temos em relação ao nosso próximo. E Jesus ainda nos ensinou que nós devemos aprender a amar os nossos irmãos como Ele nos ama. Isso é muito mais complexo. E a doutrina espírita nos deixa muito clara: fora da caridade não há salvação. Então, que consigamos extirpar dos nossos corações essas raízes negativas, desses sentimentos que a nós trazem sofrimento, nos trazem dor, para transformá-los em amor ao próximo, em amor a Deus e a todos os nossos irmãos que conosco convivem. Obrigada e uma boa noite. Então, neste momento, após as reflexões desta noite, nos mantenhamos conectados com a espiritualidade maior, para recebermos as energias salutares de amor, de paz, de carinho, nos fortalecendo para os embates do dia a dia, nos fortalecendo
para que com o nosso desejo e a nossa vontade possamos fazer sempre, a cada dia, o melhor, fazer o bem sem olhar a quem e sem pedir nada em troca. Obrigado, ó Pai, mais uma vez, pela vida, essa dádiva maravilhosa de oportunidades, de revermos conceitos, de revermos ações. Obrigado, Mestre Jesus, pelo trabalho incansável que faz para o nosso melhoramento. Permaneça conosco, nos intuindo hoje e sempre. Que assim seja.